Você já apresentou algum pôster? Pôster é uma forma resumida, uma forma visual e resumida de apresentar um trabalho, uma pesquisa. É muito frequente em eventos, congressos. No IFMG Arcos, durante o TAI, tem uma parte de apresentação de pôsteres e avaliação disso. Então, para você garantir a nota máxima, vai aí algumas instruções. O pôster não é só resumir o texto e fazer encaixar num tamanho para ficar lá na parede. Não é esse o ânimo para fazer um bom pôster. O pôster, como ele é mais visual, o texto tem que ser bem dosado. E é preciso aproveitar elementos que trazem a informação de uma forma condensada. Por exemplo, os gráficos, figuras e tabelas. O pôster geralmente tem um modelo de pôster para você seguir, mas em alguns casos não. Você vai precisar pensar no layout, né? no desenho dele. Então, ter cuidado com o contraste de cores, não colocar uma cor muito chamativa, que fique feio. E o contraste é muito importante. Um fundo azul escuro e a letra preta, por exemplo, não vai ser legível. Então tem que ter esse cuidado. E depois é uma formatação geral do seu pôster em harmonia, ter cuidados com a impressão do pôster. Talvez você esteja fazendo no computador e a figura que você usou apareça bem. Mas quando ele é impresso, ampliado, devido à baixa qualidade da imagem, pixels, quantidade ali, ela pode sair toda borrada, esquisita. Então, você pode ficar com um pôster ali não muito interessante. Por que a estética do pôster ela é importante? Um evento você está competindo atenção. Então, se o seu pôster não está interessante, pode ser uma oportunidade que você perde de alguém se interessar, algum cliente, alguma universidade, enfim. Então, é a sua carta de apresentação da pesquisa. Vou falar para vocês qual é o meu processo de avaliador de pôster, banner, de TAI. Eu observo os seguintes pontos, que quem vai num congresso não repara eles diretamente. Porém, se tem desconfiguração de parágrafo, a pessoa acaba percebendo. E conforme a gente já disse em alguns momentos, a formatação, quando ela é bem feita, ela é elegante e ela se torna meio que invisível. O que sai fora do padrão é que chama atenção e rouba a cena ali por alguns segundos, pelo menos. A pessoa que está lendo presta mais atenção no desvio da norma do que no conteúdo em si. O que chama atenção no banner? Os aspectos visuais. Então, ter muito cuidado, selecionar bem as figuras que você vai colocar, os gráficos, as cores, a qualidade, como já foi dito. E depois, é um aspecto geral, a composição de cores, se tem contraste com o texto, o tamanho da letra. Se colocar aquela letrinha que a pessoa precisa de uma lupa para ir ler, ela não vai ler, ela passa para o próximo pôster. Que a pessoa que está apresentando um próximo trabalho. Uma dica é ver se o seu pôster é legível a uma distância de 1 metro. Porque é pelo menos essa que você vai estar da parede
vendo o pôster. E, passado esse aspecto geral do pôster, durante quando alguém quer ver o seu pôster, tem a sua postura do lado do pôster. Quando você vai no congresso e tem ali um apresentador comendo uma coxinha, nem está do lado do pôster, você passa para o próximo. A concorrência pela atenção é alta. Então, a sua postura do lado, junto com esse aspecto geral do pôster, é a carta de entrada. Depois, quais são os elementos observados, as figuras? É o segundo elemento que é observado. O terceiro é o título. A pessoa vai observar ele ali, ver se interessa aquele tema. Sobre títulos a gente já discutiu o que é importante num título do artigo, se aplica aqui também. Então, vem os elementos. Indico utilizar o IMRD, introdução, metodologia, resultados, discussões, pode ser que conclusões também, e as referências, porque é obrigatório. A introdução, ela é pequena, ela é só para chegar rapidamente no objetivo mesmo. Só, mas com essa função importante, né? Não pode ser grande, porque você precisa que metodologia e resultados ocupem grande parte da área disponível. Depois vem discussões e às vezes é interessante, no caso de pôster, principalmente, colocar resultados e discussões juntos. Fica a critério, vai depender da situação. Quando é só resultado, você primeiro apresenta o que você encontrou e depois discute. A conclusão precisa ser breve também. Sobre citação, 3 são suficientes. 3 principais, não vai dar para citar o seu trabalho inteiro ali. A citação ela é do que é... as referências das citações vão ser do que está citado no texto, apenas. 3. A introdução geralmente necessita uma citação, por exemplo, em relação a uma lacuna da literatura. Na metodologia, se tiver sobre metodologia, como é organizado, como é planejado a sua pesquisa. Resultados não tem, a não ser que esteja junto com resultados de discussões. E aí você tem lá nas referências as 3 citações referenciadas. 3, no máximo 5, porque não cabe. O espaço ele é limitado. Então, um segundo aspecto que é um terceiro, acho que eu perdi as contas, que é observado, é um trabalho que introduz e depois o resultado é uma linha. Você vê isso de longe e passa para o próximo. Então, introdução menor, metodologias e resultados maiores vão ter destaque ali. E aí vem alguns aspectos que eu avalio, mas que quem está observando no geral não vai ficar pensando nisso, mas percebe. Os títulos das sessões. Se um tiver com uma cor diferente, um tamanho diferente, a quilômetros vê. Tem que tomar muito cuidado. Então, eu deixo um checklist para você conferir seu pôster. Olhar título por título, vão ser 5, 6 títulos. Olha um por um, tá tudo alinhadinho. Se é centralizado, é centralizado. Se é à esquerda, são todos à esquerda, bem alinhadinho. Não pode estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O título, ele tem um tamanho maior, costuma estar em negrito. Então, qualquer desvio nele chama muita atenção. Depois, os textos daquele título. A indentação, aquele espacinho na frente de cada parágrafo, é um erro muito comum. Primeiro você deixa só um tantinho, aí o segundo já deixa muito, o terceiro já nem deixa nada. Não tem uma regra sobre qual é que tem que usar,
Mas o que você decidir tem que ser consistente, não pode deixar nenhum diferente. Ok? E agora falando sobre algo que talvez você não prestaria atenção num primeiro momento, mas agora vai, a partir do que eu estou te falando, olhar os espaços vazios. Olhar o que tem escrito é mais fácil, mas agora olhar o que está vazio. Quais são os espaços vazios importantes do pôster? A margem. Um pôster não pode estar com texto grudado no final da lona. Tem que ter uma margem. E essa margem precisa ser respeitada. Ah, mas meu texto, se eu respeitar a margem, não cabe tudo que eu quero escrever. Vai ter que caber. Precisa repensar ou, inclusive, sacrificar alguma informação se tem que caber. Diminuir a letra é uma opção até um determinado ponto. Não pode diminuir muito. E às vezes o modelo define o tamanho da letra é tal. Então, escolher a informação que vai no banner, ela, como já foi dito, ela é importante. E sacrificar a margem não é uma opção. Então, você tem a margem, nada de texto ou figura estourando, digamos assim. Geralmente é a figura que estoura. Coloca ela um pouco maior e aí ela vai na ponta. Então, olhar esse espaço em volta. Não só em volta do pôster inteiro, mas dentro de cada caixa das seções. Tem que ter o espacinho. Não dá para a letra estar encostada ali num final, numa caixa. Não dá. Outro espaço vazio é o espaço entre cada título, em cima e embaixo, aquele espacinho, que é o alinhamento vertical do título. Não pode a introdução estar bem coladinho no texto embaixo, mas depois a metodologia tem ali um dedo de distância. Antes de mandar para a gráfica, confira isso e deixe tudo igual. Depois tem o espaço também das figuras. Se respeitar a margem é importante, deixar a figura bem ampliada também. Então, selecione figura que no espaço que você quer utilizar, ela já ocupe bem. Às vezes, uma figura ela é mais quadrada, tente fazer ela um pouco mais na proporção horizontal, por exemplo. Vai depender do caso. Mas não coloque uma figura pequena, centralizada ali, só porque não coube espaço na horizontal. Tente refazer. E nunca estique a figura. A figura quadrada, você pega ela e estica. Fica horrível. Não faça isso. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa que eu avalio. Então, recapitulando para eu também lembrar, o aspecto geral, incluindo a postura da pessoa apresentando, do grupo. Depois, esse alinhamento de títulos, de parágrafos, se todos os textos estão justificados. E você está preparado para apresentar o seu pôster, né? Falar sobre ele. Lembrei, a última questão é elementos extras que podem auxiliar a sua apresentação do pôster. Uma amostra, um protótipo. Em alguns casos, o evento permite você ter, por exemplo, uma televisão atrás com algum gráfico interativo. Enfim, vai depender do que é permitido no evento que você está participando. Se for possível, invista, porque são diferenciais. Enquanto todos só têm o pôster, você tem algo a mais, vai sair na frente. Desejo boas apresentações dos trabalhos acadêmicos, integradores são várias. Espero que essas orientações ajudem você, na soma, a ter boas pontuações aí. Até a próxima.